Olá, está começando mais um programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e você já sabe, aqui nós falamos de pessoas, o seu e o meu comportamento revelados no ar. Nós falamos sobre mentalidade, comportamento humano, soft skills em geral. E eu sempre tenho a honra de ter ao meu lado, como host desse programa, ela que é co-criadora do programa Fala Mais, a minha esposa Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Grazi, o tema de hoje, ele me despertou muita curiosidade. Eu confesso que é um assunto que eu não conhecia. Algumas vezes eu já tive a oportunidade de passar em frente à sede, onde é, acredito eu, o local de estudos desse tema. Eu já vi a placa e fiquei curioso, mas o que será que é isso? Do que será que se trata? Isso há muito tempo atrás, viu? E agora a gente está tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui no programa Fala Mais. Então, sem delongas, traga para nós o tema e os convidados. Hoje nós vamos falar sobre logosofia, que é um tema que provavelmente, assim como para nós, é novidade, por mais que nós conhecemos, já passamos na frente algumas vezes, mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer esse tema mais profundamente. E hoje quem está aqui conosco é a Kátia Poffo, ela que é comerciante, formada em administração, onde ela administra a empresa Poffo Auto Center, aqui de Rio do Sul. Ela é integrante da Casa da Amizade de Agronômica e estudante e docente da Fundação Logosófica. E junto com ela nós temos também o seu Vilmar Henschel, que é natural de Presidente Getúlio, onde ele reside ainda hoje. Ele é formado em Direito, é pai de 2 filhos, ele também que é comerciante, sócio da empresa Analu Presentes, que tem aqui em Rio do Sul e também Presidente Getúlio, né, há 4 anos. Conhecemos muito bem. Exatamente, aliás, quem tem criança, quem não conhece, né? E estudante de logosofia e docente da Fundação Logosófica de Rio do Sul. É um prazer ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Penso assim que é nós que ficamos felizes com a oportunidade, né, de falar sobre logosofia. E como o Guilherme mesmo trouxe assim sobre que fala de pessoas, né? Eu vejo assim que a logosofia ela está muito conectada com o programa de vocês, porque a gente estuda o nosso interno, os pensamentos, o comportamento, os sentimentos. Então ele tem muito a ver com pessoas. Seu Vilmar, prazer tê-lo aqui também. A satisfação é nossa, muito grato pela oportunidade e nós esperamos poder compartilhar um pouco do que nós estamos aprendendo com essa ciência e que tenhamos uma reunião bem proveitosa aqui para poder levar uma mensagem também para o público. Muito bem. Talvez quem está nos ouvindo, seja no carro, seja em casa, no trabalho, escutou pela primeira vez o termo logosofia. Que negócio é esse? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então vamos lá. O que é logosofia e como surgiu essa ciência, como o seu Vilmar bem trouxe aqui na sua fala inicial? Bom, a logosofia nós podemos chamar que é a ciência da vida, né? Ela justamente vem trazer aquilo que eu não aprendo nos conhecimentos comuns, né? E que vai além, que é transcendente. E ela me abre o caminho para eu descobrir todo o potencial que eu tenho, mas que eu não conheço. Então ela me abre novas perspectivas. Então ela tem um método próprio e ela também tem objetivos definidos, né? Ela foi criada em 1930 pelo pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti, na Argentina, onde ele fundou a primeira sede em Córdoba, né? E ela é uma entidade de direito privado, mas sem fins lucrativos. Ela é reconhecida como de utilidade pública, tanto na esfera federal, estadual, municipal, onde ela tem as sedes, né? E ela também ela é totalmente custeada com a contribuição dos participantes, dos estudantes da fundação. Não vem dinheiro de lugar algum e também não vai dinheiro para nenhum lugar, né? Então nós é que fizemos o rateio das despesas para manter a nossa sede, né? É importante também frisar que a Fundação Logosófica, ela não tem nenhum vínculo nem político, nem religioso, nem ideológico
com nada. Ela, na verdade, ela preconiza a liberdade, a tolerância e o respeito a todas as opiniões. Como é que você se interessou pela logosofia, Kátia? Como é que isso entrou na sua vida? Assim, a logosofia faz parte da minha vida desde cedo, né? Porque eu tenho uma pessoa da família que já faz muito tempo, faz parte muito tempo da logosofia. E desde criança ela me trouxe livros para ler, para estudar, que falava dos pensamentos, das atitudes, né, que a gente tem, vamos dizer assim, que é a criança, né, principalmente, que está em desenvolvimento, né, então ela está muito conectada assim comigo há muito tempo. Mas assim, só que daí não existia sede em Rio do Sul, né, então assim, eu coloquei, tinha lugares em Blumenau, Itajaí, Florianópolis, que é muito grande a sede em Florianópolis, mas aqui em Rio do Sul não tinha, e teve uma palestra. E daí quando eu vi o outdoor e essa pessoa me trouxe, vamos dizer assim, o convite para ir ver essa palestra, eu senti, né, aquela vontade assim, não, agora eu tenho alguns livros, né, e agora eu vou lá ver realmente o que se trata, se isso está ligado a mim. E quando eu fui à palestra, realmente assim, ela me trouxe assim, eu senti e percebi o quanto aquilo que eu vinha buscando. Aí me trouxe algumas respostas naquele momento. E a partir dali eu comecei a estudar e estou até hoje. Essa palestra aconteceu em Rio do Sul. Em Rio do Sul. E aí logo na sequência que surgiu o centro aqui em Rio do Sul? Não, daí assim, essa palestra foi em 2006. E daí os estudantes de Florianópolis vinham a Rio do Sul uma vez por semana. E eles, assim, passavam no curso de informação, que faz parte do método, né, do estudo logosófico. E eles trouxeram esse curso de informação e informaram algumas pessoas interessadas ali sobre a logosofia. E a partir do momento que a gente foi estudando, foi criando esse grupo, e aí nós aqui assim, abrimos a sede de Rio do Sul. Né? Na época a gente era 10 integrantes, hoje nós somos em 5. Né, mas na época era 10, nós alugamos uma sala, então como trouxe o Vilmar, vamos dizer assim, tudo é feito com o nosso próprio recurso, né, vamos dizer assim, não vem o que a gente doa, a gente, vamos dizer assim, né, os estudantes, eles doam o seu tempo, né, para ensinar as outras pessoas, que é o que a gente vê, como a gente diz assim, que nós somos estudantes e docentes, porque a partir do momento que a gente estuda, a gente se capacita para ajudar outras pessoas, para a gente poder passar essa sabedoria, esse bem adiante. Perfeito. Já vou passar a bola para a Grazi também fazer algumas perguntas, mas eu gostaria de entender, seu Vilmar, qual que é o benefício da logosofia? Por que o senhor se apaixonou por ela? O que ela trouxe para a sua vida que te encantou tanto? Bom, vou ter que contar uma história, espero não tomar o tempo do programa todo. Adoramos histórias. Mas era o ano de 1995 e eu estava com 32 anos e descobri que eu estava com câncer, né? E fiz a cirurgia em Blumenau e os médicos recomendaram que eu fizesse o tratamento em Curitiba ou São Paulo. Optamos por ir para Curitiba, né? Minha esposa e eu. Ela deixou de amamentar o Lucas, que é o menor, com 4 para 5 meses, e o Guilherme tinha 4 anos. E eu fui para Curitiba. Fazer o tal do tratamento da quimioterapia, que é algo que por si só já assusta. Naquela clínica, eu tive contato com várias pessoas. E o que eu percebi? Na época eu era funcionário do Banco do Brasil, eu era sócio já da Analu, da empresa, e era sócio também do escritório de contabilidade. Então meu nome era trabalho e meu sobrenome era hora extra. Eu achava que o negócio era trabalhar, queria conquistar as coisas, queria prosperar. E de repente eu me vi lá numa poltrona em que eu ficava 10, 12 horas por dia olhando aquelas gotas pingarem, né? Eram 6 litros de soro por dia, e eu me vi totalmente impotente diante do mundo. E a pergunta que eu me fazia a todo momento era: e se a vida for só isso? Se acabar aqui, valeu a pena eu viver? O que eu vivi afinal? O que eu fiz? O que eu realizei? A vida não pode ser só isso. Aquilo me inquietou muito.
E eu não preciso dizer que ali a morte ficava me namorando, né? Porque ela ficava ali por perto e eu dizia, pô, dá um tempo aí, chega para lá. Porque a relação da vida e da morte, ela fica muito próxima. E dentre essas pessoas que eu conheci lá, uma senhora me falou assim, olha, menino, um dia você vai agradecer por ter passado por isso, você vai aprender muito com isso. Eu não quero nem lembrar da reação que eu tive, né? Porque eu disse, poxa, eu vou agradecer por estar passando por isso aqui, é algo muito difícil. Mas eu não tinha naquele momento elementos para entender o que ela queria me dizer. E o que eu fiz? É quase que num momento de angústia, de desespero, eu firmei 2 propósitos dentro de mim. O primeiro, que se eu superasse aquele momento, eu queria me tornar um ser melhor. Afinal, eu tinha 2 filhos, tinha esposa e eu queria viver mais. E o segundo, para cumprir com o primeiro, é que eu nunca esquecesse dessa experiência. Que aquela senhora, apesar dela me deixar bastante reativo, ela mexeu comigo, ela conseguiu isso. Bom, passou-se o tempo, terminei o tratamento, aquela coisa toda aí, aquele processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos e poxa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me tornar um ser melhor? Qual é a receita? O que eu vou buscar? Logo após o término do tratamento, nós tivemos em Ibirama um curso de neurolinguística. Logo em janeiro, 1 mês após eu terminar o tratamento. A minha esposa chegou no final do dia em casa, eu em casa, sem cabelo, sem nada, baleado ainda daqui. Ó, eu estou indo num curso aí, hoje à noite. Quer ir junto? É a semana toda noite, sábado, dia inteiro e domingo. Vamos lá? Bom, se a esposa diz, você sabe muito bem, né, Guilherme? Temos que seguir, né? Sem dúvida. Sabedoria, né? Vamos lá, vamos. E aquele foi um momento crucial na minha vida, porque a Romy, que era instrutora, ela teve a capacidade de mexer comigo e me acolheu, sentindo o momento que eu estava vivendo, e despertou dentro de mim essa necessidade ainda maior de buscar o conhecimento. Bom, cortando um pouquinho, né? Depois eu procurei Seixo Noye, procurei a Mahikari, que são teorias orientais, né? Fui em centro espírita e eu sempre inquieto, porque eu disse, poxa, eu tenho que encontrar algo mais para a vida. A vida não pode ser só trabalhar, cumprir com os compromissos e tal. E 5 anos depois eu acabei indo para Joaçaba, numa oportunidade, e eu passava sempre na frente lá de um prédio que estava escrito assim, Fundação Logosófica, em prol da superação humana. E aquilo me chamou a atenção, em prol da superação humana, o que é isso aí? De novo, eu viajava bastante, minha esposa foi numa palestra do estudante lá de Florianópolis, e era sobre o valor do tempo. Quando eu voltei no final de semana de viagem, ela disse, Vilmar, eu fui numa palestra espetacular, logosofia, tá? Você precisava ter visto aquilo, bacana. E eu me inscrevi num curso, tá bom, vai lá que depois eu fico na minha, alemão, queixo duro, né? Caixa seca, não sei se você é mais novo, caixa seca, na época que os caminhões tinham que dar 2 tempos na marcha, né? E o meu tempo, 2 não chegava, tinha que ter um pouco mais ainda, né? Sempre com aquele receio temor de ser enganado, né? Você vai lá ver o que é primeiro. Ela iniciou o curso e daí eles me convidaram lá para um evento da fundação e eu tive contato com aquelas pessoas, eu vi aquele ambiente afetuoso, conversando com as pessoas, disse, não, mas tem que ter alguma coisa aí. Tem golpe, alguma coisa eles vão querer vender para nós. A crença. Vão querer vender livros e tal. Mas enfim, a esposa foi, de novo eu vou junto, né? E enfim, acabei fazendo o curso, me encantei com os ensinamentos, me vinculei logo, porque eu senti que havia algo superior naquilo, algo que me tocava. Mas eu não sabia o que me tocava. E na verdade eu fui aprender depois com os ensinamentos logosóficos, que era a minha sensibilidade, né? Que nós temos o mundo físico e o mundo espiritual, né? E para chegar no mundo espiritual nós temos que ir pela sensibilidade. E logo depois acabei retornando para Presidente Getúlio, mas trouxemos para cá. E aí vai fechar com o que a Kátia trouxe. Nós tínhamos um movimento lá em Presidente Getúlio, eu e minha esposa, fomos difundindo e divulgando, fazendo palestras, e acabamos nos juntando, né? Porque sozinho a gente vai mais depressa, mas juntos a gente vai mais longe. Então juntamos as forças e estamos aí nessa caminhada. O que eu aprendi com a logosofia? Ela não me traz as respostas, mas ela cria um caminho para que eu, por mim mesmo, consiga encontrar respostas para as grandes inquietudes da vida. Né? Quais são as grandes inquietudes? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte?
Por que as Qual pessoas... é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui, afinal? Por que as pessoas que eu mais gosto, normalmente são as pessoas da família, são as pessoas com quem eu mais brigo, né? O que eu vou fazer, afinal? O que tem aqui de mais? Qual é a minha grande missão? Vai por aí, né? Usei bastante o tempo, mas Muito agradeço bom. a oportunidade. Muito bom, Mas ficou é isso que a muito gente claro e precisa, muito a gente precisa didático entender. sobre. Maravilha. E nesse percurso, então, vocês estão com quanto tempo de casa aqui em Rio do Sul? Estamos desde 2007 em Rio do Sul. 18 anos. 18 anos. E vocês trabalham de alguma forma para fazer a divulgação dessa metodologia? Sim, a gente tem o Instagram, né, que é o fl.rio do Sul, e temos um telefone de WhatsApp, né, que para quem tiver interesse ou algo para procurar a gente para fazer. Tínhamos uma sede física, né, mas infelizmente a enchente, né, não, a gente tinha uma sede física ali na rua, na Alameda Bela Aliança. Próximo ao Nardelli? Próximo ao Nardelli. Perfeito. Tínhamos uma placa ali, né. E, só que infelizmente a enchente veio, né, como muito levou essa sede física. Mas hoje a gente se encontra no coworking na rua 15 de novembro. No plural. No plural, isso. Então a gente tem encontros quinzenais ali, né, e através também do Instagram ou do WhatsApp, a gente faz reuniões informativas para informar, vamos dizer assim, ao interessado que queira saber mais sobre né, vamos dizer assim, a logosofia, essa ciência maravilhosa, né, e que faz tão bem para a gente, né, e que para saber sobre um pouco mais, e a gente faz essas reuniões informativas para quinzenais, então. Quinzenais, isso. E os pilares, então, hoje da logosofia são? Os objetivos da ciência logosófica, né, vamos dizer assim, tem os grandes objetivos, né, vamos dizer, é a evolução consciente do homem, né, através do conhecimento de si mesmo. Então, eu digo assim que na ciência logosófica, assim, o autor da logosofia diz, somos seres biopsico-espirituais, e realmente, e somos perfeitos. E quem criou isso? Deus. Deus nos criou perfeitos, né? Somos um físico perfeito, nosso físico funciona em harmonia perfeitamente. Temos um sistema mental maravilhoso, só que muitas vezes adormecido. Como diz Exatamente. Assim, a gente usa muito pouco. Muito pouco. É um sistema absolutamente complexo e a gente tenta simplificá-lo ao máximo. Isso. Quando, na verdade, a gente deveria saber lidar com a sua complexidade. Isso. E, vamos dizer assim, e na logosofia a gente estuda muito os pensamentos, né? Esse sistema mental e sensível, né? E o sistema espiritual, né? Não é um sistema, né? Vamos dizer, na verdade, né? Que é o espírito, afinal de contas, vamos dizer assim, sou um espírito que estou neste físico, ocupando hoje, né? Nessa etapa de vida. E sabe, Kátia, que eu desafio o nosso ouvinte a tentar lembrar quando foi a última vez que você refletiu sobre os teus pensamentos. Eu poderia apostar que você não tem a capacidade de lembrar, porque você não para fazer isso. Não. Você não para questionar os teus pensamentos, para pensar sobre os teus pensamentos. Uhum. E isso é fundamental. E eu falo isso com propriedade, porque eu era essa pessoa. Nós éramos essa pessoa. Que simplesmente vivia a vida no piloto automático e não entendia como funcionava o mecanismo pensamento e simplesmente pensava e reagia conforme o pensamento. Eu não questionava o pensamento, eu não refletia sobre o pensamento. Eu não tentava entender por que eu estou pensando isso. Será que eu tenho o poder de excluir esse pensamento e começar a pensar em outras coisas? E depois que a gente foi se desenvolvendo nessa área, é curioso porque teve uma situação que para mim me marcou muito. Eu deixei o carro no estacionamento, no lavacar, e a lavação era próxima à nossa casa. 5 minutos, né, de caminhada. Então eu pensei, vou deixar o carro aqui e não vou pegar Uber, nada, vou a pé para casa, tô próximo. E nesse primeiro minuto de caminhada, a minha cabeça começou a pensar um monte de coisa. Mas coisas desinteressantes. Contraproducentes.
E ali naquele momento eu tive um estalo. Falei, peraí, por que eu tô pensando isso? Pra que pensar isso? Não, eu decido pensar outra coisa. Eu comecei a conversar comigo mesmo. E comecei a mudar o rumo daquele pensamento. Eu comecei, cara, olha que curioso. Talvez se fosse em outros tempos eu iria daqui até em casa, sem questionar os pensamentos. Eu ia deixar esses pensamentos me dominar. Alimentando pensamentos negativos. Vai alimentando, isso não vai dar certo, aquilo vai dar errado. E se autodepreciando. Sabe quando a gente se autodeprecia internamente? Aí eu falei, não, peraí, por que eu tô pensando isso? Parou. E eu comecei a questionar e eu desafio você a fazer isso, sabe? Você que está nos ouvindo. É um exercício poderoso e que basta uma intencionalidade. Você precisa ser intencional para começar a fazer isso. É questionar o próprio pensamento. E a logosofia, até onde nós entendemos, ela propõe justamente esse estudo. Mas na prática, seu Vilmar, como é que funciona esse estudo? Vem um pensamento, como é que eu faço? Tem alguma técnica? Bom, o autor, que é o Carlos Pecotti, ele ensina que os pensamentos são entidades autônomas que se movimentam de uma mente a outra, independente da nossa vontade. E você trouxe muito bem antes sobre os pensamentos, porque se nós tentarmos fazer um exercício de ficar sem pensar 30 segundos, nós vamos ver assim, não, eu não quero pensar nada. Nós vamos ver que vem muita coisa. E às vezes nós não somos surpreendidos por pensamentos. Por que eu estou tendo pensamento dessa índole? De onde veio esse pensamento? Eu não quero ter esse pensamento ruim, eu quero ter pensamentos bons. Outro aspecto, você já deve ter sentido isso também. Às vezes a gente vai em algum ambiente e a gente diz, poxa, mas esse ambiente aqui está pesado. O que tem aqui? E a gente não sabe o que é. Depois que a gente sai, parece que o ambiente está povoado por que tipo de pensamento? Né? Acho que todo mundo já teve essa sensação disso. Exatamente. Então, na logosofia, nós aprendemos primeiro a classificar os pensamentos, a entender o seu funcionamento, né? Como é que eles funcionam, por que eles vêm na minha mente. Aí eu criar também as minhas defesas mentais, para que eu possa me proteger daqueles pensamentos que eu não tenho interesse e não tenho afinidade, né? E usar essa faculdade, né, de pensar. Nós falamos do sistema mental, então dá para discorrer aí durante bastante tempo. Mas usar as faculdades da inteligência, faculdades da mente, para criar os próprios pensamentos e não me deixar levar só por pensamentos alheios. Hoje, nós percebemos que nós reproduzimos muita coisa que nós recebemos, mas criação nossa mesmo são muito, muito poucas. Então nós temos que desenvolver essa habilidade de como é que eu vou criar um pensamento, né? Onde é que eu vou começar? Qual é o meu objetivo com isso? Ele vai ser um pensamento produtivo? Ele é um pensamento que está correto? Ele não vai prejudicar ninguém? Né? E eu gostaria de trazer também, quando você fala da parte prática, né, é importante nós salientarmos aí para o público, para quem tiver interesse, existe o site www.logosofia.org.br. Ali você encontra todos os livros, podem ser baixados gratuitamente, você encontra o endereço das sedes da fundação, né? Tem muitas palestras, muitos vídeos, tem vídeo de 3, 4 minutos, e tem palestras normalmente são de 1 hora, em que esses conhecimentos eles vão propiciar uma ideia do que é a logosofia. Quem tiver mais interesse pode nos procurar também, através das redes sociais, depois nós vamos passar o telefone. Né? Mas como é que funciona na prática? A pessoa tem uma ideia geral do que é a fundação, nós apresentamos a fundação para ela, fizemos um curso de informação onde são passadas ideias gerais de como é que funciona a logosofia, e para vocês terem uma ideia, nós fizemos o que nós chamamos de núcleos de estudo. Então vamos pegar um tema aí, nós vamos falar sobre pensamento, sobre amizade ou sobre um outro conceito. Todos nós vamos estudar o mesmo tema com a mesma bibliografia. E lá nós vamos fazer o que nós chamamos de intercâmbio das nossas compreensões. Em logosofia não se fala em discussão, se fala em intercâmbio. Porque a sua compreensão vai ser diferente da minha, que é diferente da Grazi, diferente da Kátia. Mas a soma das nossas compreensões vai formar uma compreensão que é melhor e que é superior. Porque nem sempre eu consigo ver todo o lado do vaso. Vamos fazer a imagem do vaso. O que está para o lado da Grazi, eu não consigo ver daqui. Da mesma forma, ela não consegue ver o que está do meu lado. Então, nós vamos formando uma opinião melhor e eu vou aprendendo com a compreensão alheia, com a experiência alheia.
Por isso que se diz que a logosofia é uma ciência, porque eu vou estudando, vou tentando aplicar na vida, e depois, à medida que eu vou aplicando, eu vou vendo se aquilo tem resultado, se aquilo faz sentido, e eu vou estudar o que eu apliquei e aplicar o que eu estudei. Vou fazendo esse jogo para que eu consiga realmente evoluir de forma consciente, que esse é o grande objetivo da logosofia. E sair do campo da crença, né? Porque nós estamos nos conhecendo hoje. Eu não lhe conhecia. Eu posso aqui trazer um monte de informações para você. Mas como é que você vai acreditar em mim, né? Você vai crer em mim? Você pode até me dar um voto de confiança, pode dizer, pô, eu vou ver. Mas depois você precisa comprovar o que eu estou falando, se aquilo é verdade ou não. Precisa ratificar. Como é que você vai ratificar isso? Através da experiência. E troca-se a palavra discussão por intercâmbio. Intercâmbio, adorei isso. E talvez alguém pode estar perguntando, né? Poxa, mas será que o pensamento ele tem tanto poder assim? Existe um experimento social feito pelo Dr. Guang Ye, fisiologista da Cleveland Clinic Foundation, nos Estados Unidos. O experimento é basicamente o seguinte: ele pegou um conjunto de pessoas e durante várias semanas essas pessoas iam até a clínica e elas tinham que somente pensar que estavam fazendo exercício para fortalecer o bíceps. Eles colocaram eletrodos nas pessoas para garantir que elas não estavam fazendo força alguma com o bíceps. Resultado, estas pessoas tiveram um ganho de força muscular de aproximadamente 13%. E aí talvez eles pensaram, bom, isso pode ter acontecido de forma natural, porque no dia a dia a pessoa acaba fazendo exercícios que fortalecem o bíceps. Então vamos tirar a prova real. Pegaram um outro grupo controle com as mesmas características do primeiro grupo e pediram para este segundo grupo vir até a clínica e não pensar em nada. Eles tinham que ficar lá, eles sequer sabiam do que se tratava esse experimento. Resultado, semanas depois, o ganho de força muscular deste segundo grupo foi de 0%. E o que ele conclui neste experimento social, publicado cientificamente, é que só pensando o ser humano é capaz de adquirir força muscular. Então, será que o pensamento tem poder? Deixo com você essa conclusão. Tem muito poder. Tem. E eu só queria complementar sobre esse assunto do pensamento. Assim, e uma das que a gente estuda na logosofia são as faculdades da mente, né? Faculdade da imaginação, faculdade de pensar, faculdade de poder da observação, né? Que é algo que como tu trouxe ali, caminhando, tu foi para casa caminhando, observando aquilo que tu estava pensando. Isso é algo que hoje, ainda mais nesse mundo corrido, né? Atribulado que a gente tem, tu não para pensar, tu não observa para ti mesmo. É muito fácil às vezes tu observar o outro, mas a ti mesmo é mais difícil. É que a observação do outro é mais um julgamento do que uma observação, porque se você parar para pensar o que foi a tua observação, e isso que eu acho interessante também, porque vocês trouxeram, né, quando a gente vai num ambiente, a gente começa a sentir algumas questões que é mais sensível, mais sensibilidade. Mas, às vezes, acontece alguma situação que, na nossa percepção, a gente entende como algo ruim ou algo negativo. E para a pessoa que viveu a mesma experiência, foi tão tranquilo, foi tão normal. E eu acredito que vem pautado justamente nas vivências que cada um tem. O que eu quero dizer? É baseado na sua lente, que é aquilo que a gente conversou esses dias. Eu e meu marido, nós estávamos nós estávamos conversando ou intercambiando uma experiência, e ele disse, eu senti uma certa culpa nesse processo. Eu disse, nossa, tu sentiu culpa? Não, eu não vejo como culpa. Eu vejo como uma situação normal. Então, é baseado nas experiências que você tem vivido e a importância de você questionar. Porque se você não questiona, você não consegue ter essa interpretação também. Exatamente. Até eu ia mesmo perguntar nesse sentido, se tem conexão com a PNL.
a logosofia? Porque a PNL nos traz a ideia de que tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu no passado, você deu um significado para isso e registrou como um aprendizado. Se você registrou aquilo como um aprendizado, por exemplo, casamento é lugar de sofrimento, homem não presta, dinheiro é sujo, são aprendizados que você pode ter registrado na tua mente. Isso se tornou uma crença, está lá na tua programação, tende a se realizar no teu presente e no teu futuro. Travar, né? Vai te travar, a não te deixar seguir adiante, né? Exato. E aí talvez entre a logosofia para provocar esse tipo de observação. O autor fala muito da troca do crer pelo saber. Quando a gente fala em crença, normalmente isso nos remete à religiosidade. Mas, na verdade, a palavra crença ela é muito mais ampla. Né? Porque nós podemos falar em crenças sociais, crenças ideológicas, crenças de todas as ordens. Então, nós vamos registrando, né? Você citou alguns, o trabalho, né? O pessoal diz, vou dar o sangue e tal, né? O próprio trabalho é visto como algo penoso, né? Quando o trabalho é algo dignificante, né? Quem gosta, eu trabalho desde os 12 anos, então eu gosto de trabalhar. Estou 50 anos trabalhando e tomara que eu consiga ter energia para poder colaborar mais um pouco, para a gente, enfim, seguir com os propósitos, gerar emprego e criar condições favoráveis também para quem tem interesse. Eu queria voltar um pouco no que a Grazi falou na faculdade de observar. Então, o Pecote, ele fala da importância da observação consciente. Né? Então, você falou da crítica, e nós somos exímios observadores, na verdade, nós não somos observadores, nós somos críticos, nós já estamos apontando o dedo, nós já julgamos, já condenamos, já damos a sentença e ponto final. Quando eu começo a observar de forma consciente, eu começo a ver o que eu posso aprender com aquela experiência do outro ser. Se é uma experiência positiva, eu estou aprendendo algo positivo, posso replicar aquilo. Se é uma experiência negativa, também fica fácil, é só fazer o contrário. Eu não preciso cometer o mesmo erro que outra pessoa cometeu. Então, aprender a fazer da observação algo produtivo, algo que seja que eu tenha um ganho também, né? Gostaria também de trazer um pouco sobre as leis universais. Tem tanto tema para a gente. Estou vendo aí o tempo, né? O tempo está voando. Né? Então, as leis universais, a lei do tempo, a lei da herança, né? Por que eu tenho algumas habilidades aí? Por exemplo, o meu filho, que é Guilherme, né? Ele toca música com uma facilidade. E eu tentei tocar violão e, nossa, eu não quero fazer esse mal para a humanidade. Larguei o violão. Mário, eu tô contigo. Somos dois. E ele toca brincando e tal. E eu fui ver na história familiar, né? O vô dele tinha isso na herança, os parentes do lado da minha mãe também, vários músicos, né? Então, isso é só para a gente compreender um pouquinho mais como é que funcionam essas leis universais, que na verdade a gente diz que são as leis de Deus, é a forma de Deus se expressar no universo. Né? Eu queria falar um pouco sobre a lei do tempo, né? Porque o tempo é o grande desafio. Né? Quando nós convidamos alguém para estudar logosofia, isso acontece com muita frequência. A pessoa vem, faz a reunião informativa que eu falei antes, mas eu não tenho tempo. Não tem. E a pergunta que às vezes eu faço é assim, nós temos 24 horas indistintamente, todos nós temos 24 horas por dia. Vamos colocar 8 para o trabalho, 8 para dormir, vamos colocar mais umas 4 ou 5 aí para trânsito, alimentação e tal. Não precisa fazer muita conta, sobe pelo menos umas 3, 4 horas, né? 4 horas com folga, né? O que eu faço nessas 4 horas? Então, o autor da logosofia, ele fala que é para usar para si mesmo, não é que vai usar para a logosofia. Cada um segue o seu caminho, existe muita coisa boa. Né? Eu citei que eu procurei vários caminhos antes de encontrar a logosofia e sou muito grato por todas as pessoas que se dedicaram a me ensinar algo. Eu aprendi com todas elas. E todos os caminhos são válidos, mas eu preciso procurar algo para mim, né? E por que eu não consigo fazer isso? Eu penso que a humanidade ela avançou muito no campo tecnológico. Então nós temos muitos recursos materiais, nós temos muita coisa à disposição. E são ferramentas fantásticas, né? O celular hoje ele faz tudo, né? Mas será que ele não tá dominando o meu tempo? Será que eu estou esquecendo um pouquinho de mim, para o meu interno mesmo? Eu estou vivendo só para fora, estou vivendo só para os outros, só para o externo, só para as aparências. E quem é o Vilmar? Quem é esse Vilmar que está lá dentro? Quais são as qualidades dele? Quais são as deficiências que ele tem? E são muitas, né? O que eu preciso procurar dentro de mim? O autor fala, né? Ele tem um livro, até a Kátia trouxe o livro, depois nós vamos presentear a vocês com esse livro, né? Deficiências e propensões do ser humano. São 44 deficiências e 22 propensões, né? Não pode ter tempo para a gente falar um pouquinho sobre elas.
né? Teimosia, vaidade, enfim. Isso. Ó, ele descreve a deficiência e ele traz uma orientação no sentido de combater aquela deficiência. Voltando à questão do tempo, né? Por que eu não tenho tempo para nada? Então, o que eu tenho observado? E eu falo por mim mesmo. Bom, eu tenho a minha vida privada e eu tenho a vida da empresa. Então, eu tenho e-mail particular, e-mail da empresa, WhatsApp, aí tenho Instagram, que eu nem sei usar muito bem lá, mas meus filhos dizem, pai, tem que ir lá curtir as fotos lá, tem que fazer não sei o que, tá? E se for para postar uma foto, meu filho casou faz 2 semanas, eu não consegui postar, porque quem é dinossauro eu tenho um pouco mais de dificuldade nisso aí. Mas eu já acho que essas mídias e essa tecnologia me consome muito. Se eu quero mais tempo para mim, eu tenho que abdicar de alguma coisa. E eu tenho que fazer escolhas e renúncias, né? Então, às vezes eu me pergunto assim, pergunto para o meu filho, também para os meus filhos, às vezes para os amigos, né? Eu estou olhando, eu observo as pessoas, pô, você viu lá o Guilherme, ele viajou com a Grazi, foi para tal lugar e tal. Ah, bacana, vou lá curtir e tal. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai agregar na minha vida? Perfeito. Então, eu vejo que as pessoas estão perdendo... E assim o tempo vai passando. Vai passando. E, então, seria assim, como dizer que o Instagram, o Facebook e tal, seria quase que o antigo fofoqueiro, né? Porque ele conta a vida de todo mundo, mas a pergunta que eu sempre deixo, o que isso agrega para mim? E eu me faço essa pergunta. Então, a diferença, seu Vilmar, que esse famoso fofoqueiro, ele é individual. E o antigo fofoqueiro, pelo menos você tinha contato com outras pessoas. E hoje você não tem mais nem contato. Né? E aí eu vou olhando para a vida daquelas pessoas, os próprios influencers fazem isso, e às vezes eu fico assim até surpreso, né? Com o efeito que isso tem, seguidores. E como tem, né? E as pessoas acabam vivendo uma ilusão, vão vivendo para fora, se frustram, né? E não encontram o próprio caminho. Porque se eu quiser evoluir, eu tenho que estudar. Se eu quiser prosperar, eu tenho que trabalhar. Se eu quiser melhorar como ser humano, que era o meu grande desafio que eu me propus quando eu estava com medo da morte, porque quando as dificuldades aparecem, tem amigos meus que fizeram lá promessa para a madre, e isso e aquilo, se você ficar bom, você tem que ir tal lugar comigo. Eu disse, poxa, mas eu nem fiz nada. Mas vamos lá, se você colaborou, porque realmente, quando você passa por uma dificuldade, há momentos em que você sente que você não está sozinho. Porque sozinho você não consegue sair daquilo. Coisa, né? Então, eu tenho que fazer as escolhas. O que eu quero para a minha vida? Se eu quiser evoluir, eu tenho que fazer muito esforço, porque a ignorância hoje, eu considero um dos maiores males da humanidade. Né? E o conhecimento está aí, ele está aí para todo mundo. Inclusive, seu Vilmar, eu vejo a rede social, e tudo vai da ótica do significado que a gente dá para as coisas, né? Da forma como você enxerga as coisas. Eu vejo ela como uma ferramenta poderosa para compartilhamento de conhecimento. Né? Eu gosto de fazer uma analogia com a passagem onde Cristo faz pela primeira vez a multiplicação dos pães. Né? Tinha 5.000 pessoas para alimentar. Os discípulos vêm a Cristo desesperados. Senhor, eles estão com fome, como vamos fazer para alimentar esse povo todo? Custaria 200 denários, muito dinheiro. E aí Cristo pega e pergunta, verifique o que temos à disposição. E aí o discípulo, não lembro qual Até estimulou eles a pensarem, né? O que temos à disposição? O que temos para dar a eles? Aí o discípulo vem e fala, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aí, obviamente que Cristo promove o milagre e a Bíblia diz que estes 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Hoje a rede social, ela é um instrumento capaz de fazer você pegar os teus 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas. Aí eu te pergunto, mas qual é o teu... meu conhecimento é pouco, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Não tem problema, pega aqui o celular, compartilha isso, você vai alimentar muita gente. Acontece que a humanidade está usando a rede social de maneira geral errada. Né? Para compartilhar inutilidades, para compartilhar coisas que são irrelevantes, utilidades. E se você não tem inteligência emocional para lidar com isso, você entra na rede social e você começa a viver o universo da comparação. E a comparação, ela te leva a autodepreciação, ela te leva a sentir culpa, ela te leva a sentir rejeição, incapacidade, porque olha só, inferioridade, olha só o outro. O outro está alcançando isso, está alcançando aquilo e eu aqui. Então a gente precisa ter 2 coisas, inteligência emocional para lidar com a rede social e
ressignificar ela, entender que é um mecanismo de aquisição e compartilhamento de conhecimento. E aí a gente entende o poder positivo que ela tem na nossa vida. Exato. E voltando ali na questão do tempo que o seu Vilmar estava falando, não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo? Ou nós estamos deixando o que é prioridade por último e não está dando tempo? Porque hoje, Gui e eu, a gente tem buscado muito criar o nosso tempo. Criar tempo para fazer as coisas que são importantes para nós. Se a gente verificar, a gente tem muito tempo, né? Muito tempo livre. Mas nós temos que criar esse tempo. Criar esse tempo. Porque, como vocês estão falando aqui da rede social, isso aqui, para você se perder e ficar ali 1 hora, 2 horas, é um muito fácil. Muito fácil. Tanto que quando a gente está olhando e, enfim, o Gui compartilha muito conhecimento nas redes sociais e a gente está ali acompanhando conteúdo. Só que tu não vê só aquele conteúdo, tu vai rolando. E aí, quando a gente se pega, a gente olha assim, meu Deus, vai pra lá. Vai pra lá, porque nós temos outras coisas tomar decisões, fazer. né? Nós temos que tomar decisões. E isso a gente só consegue fazer de forma consciente. De forma consciente da observação, né? Que a gente faz de si mesmo, né? E uma das coisas, assim, que eu vejo que a gente saber usar pro bem, né? Pro lado bom, pro bem. Vamos dizer assim, para aquilo que pode se construir, né? Vamos dizer assim, como o Vilmar trouxe, essa construção desses pensamentos construtivos que eu possa fazer pro bem, para mim e para a humanidade. Então, eu vejo que a tecnologia foi excelente, tipo em 2020, quando passamos pela pandemia, daí estávamos com a sede da fundação, pensando assim, agora nós não podemos mais nos encontrar fisicamente para estudar como vamos fazer e tal. E assim, veio a tecnologia e hoje a gente faz reuniões todas as quarta-feiras praticamente com estudantes do Brasil inteiro, online. Isso é muito bom. Perfeito, belíssimo recurso. Fizemos um intercâmbio assim maravilhoso, naquela 1 hora assim, conectados com a gente mesmo, né? Vamos dizer. E quando a gente fala no tempo, também queria trazer, Grazi, que esse estudo, tu está se dedicando a esse tempo ao estudo de ti mesmo, para ti mesmo, né? Vamos dizer assim, vocês são um casal, eu vejo que vocês estudam juntos também, sim, mas cada um com o seu grau de conhecimento. E detalhe, né? Ela me ajuda a eu me conhecer melhor e eu ajudo ela a se conhecer melhor. A gente faz esse trabalho juntos. E como é bom isso. Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. E assim, pro bem, pelo próprio bem. Né? Porque sempre com esses pensamentos construtivos. Porque, como tu mesmo trouxe antes, da observação, né? Por que eu estou pensando aquilo? Por que veio esse pensamento ruim? E às vezes é um pensamento alheio. Né? Às vezes é um pensamento alheio, como a gente trouxe da rede social também. Às vezes aparece algo ali e que daí te traz aquele te pensamento. Influencia, não tem jeito. E como o Vilmar também trouxe dos influencers, eu vejo isso. E realmente isso acontece muito com o pessoal mais jovem, né? Que está crescendo, às vezes, com... vamos dizer assim, seguindo algo... Uma referência errada. É isso mesmo. Que poderia, vamos dizer assim, seguir... para se observar e não deixar esse pensamento alheio se interferir. Verificar os seus valores, seus princípios. Isso é fundamental. Você já parou para pensar nisso, você que está nos ouvindo? Faz uma lista com os 5 princípios e valores da sua vida. Você já parou para fazer isso? Ou será que você acha? Eu acho que família é um valor. Eu acho que Deus é um princípio. Eu acho. Mas já parou? Coloca no papel. E depois... coloca qual é a prioridade que você está dando para cada um deles. Eu tenho certeza que você vai se surpreender se você fizer esse exercício. Vai ter que criar tempo. Agora, Kátia, a logosofia não é uma terapia, mas é quase. É quase. É quase, porque quando você se autoconhece, quando você estuda profundamente os teus pensamentos, você se desenvolve. Não tem como, né? Não tem como. E tu começa a se observar e tem um ensinamento da logosofia que eu gosto muito. Né, que desde que eu iniciei os estudos, né, algo que me chamou a atenção, que eu não devo colocar a minha vida dentro dos problemas, mas sim os problemas dentro da vida. E o que isso me trouxe? Que eu tenho que... me trouxe mais tranquilidade, serenidade
Porque assim, às vezes quando a pessoa tem um problema, ela acha aquilo assim, grandioso. Às vezes ela exagera naquilo. Mas não. Vou dizer assim, eu tenho que focar, pensar realmente no que eu posso, no que aquilo pode fazer, né? Vamos dizer assim, e o grau, determinar o grau de importância para aquilo na minha vida. Então, assim, aquilo hoje me deixa isso mais serena, saber que eu tenho capacidade, que eu sou um ser capaz, que eu posso resolver, né? É só eu querer. Perfeito. E aí é onde vai também tratar dos meus pensamentos, de que maneira que eu chego, né? Vamos dizer assim, com que pensamento que eu chego, né? Em qualquer ambiente, ou no mesmo comigo, porque é muito fácil, às vezes, assim, a gente tratar com o semelhante. Mas e contigo mesmo? Exato, esse é o ponto. Quando tu estás só tu, no que tu estás pensando, no que tu estás sentindo, no que tu estás te cobrando, e de que maneira que tu estás cobrando isso, de como, o bem que tu estás fazendo isso para ti. Né? Bem ou mal? Bem ou mal. Porque isso ele existe. E daí tu vai saber selecionar e deixar. Né, como a gente trouxe dos pensamentos, né, do pensamento alheio. Não quer dizer que ele é ruim. Muitas vezes ele é bom. Mas tu tens também saber não deixar, vamos dizer assim, viver em função daquilo. Que tu tens os teus próprios pensamentos. Que tu é capaz disso, de ir, vamos dizer assim, adiante com a tua própria. Só que tudo demanda conhecimento. Demanda esforço também. Né? Vamos dizer assim, afinal de contas é o estudo de ti mesmo, mas tu tens que ter esse esforço para fazer isso. Por isso que tem que sair do piloto automático. Tem que sair do piloto automático. Tem que ter intencionalidade, senão não acontece. E quem quiser conhecer mais sobre a logosofia, como pode encontrá-los? Temos um número de telefone, temos Instagram. O Instagram aqui de Rio do Sul é fl.Rio do Sul. Fundação Logosófica, né? Rio do Sul. fl.Rio do Sul. fl.Rio do Sul. E o telefone é o 99-101-6644. 99101-6644. Ele é o WhatsApp, pode mandar um WhatsApp. E reforçando, só que tem no site lá, logosofia.org.br, tem muita informação para quem quiser ter uma ideia geral do que é a logosofia, para ver se encontra alguma afinidade, né, se tem sintonia com aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa quer para a sua vida, né? E o grande objetivo é nós buscarmos nos superar, né? E essa superação o que exige? Ela exige empenho, esforço, constância. Porque eu vou aprendendo que quando eu quero me superar, eu já não estou mais competindo com ninguém. Não é questão de ser melhor do que o outro. É questão de eu ser melhor, eu procurar o meu melhoramento individual. Então, eu espero que hoje eu seja um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. Sempre tentando criar a melhor versão do Vilmar. Perfeito. Sempre, e compreendendo que eu sou um ser falível, que eu cometo falhas também e tenho as minhas deficiências. Para isso, eu tenho aqui o livro, né, que pode me auxiliar a combatê-las. Maravilha. Olha, Kátia, Vilmar, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por aceitarem o convite para estar no programa Fala Mais. Acredito que foi muito produtivo para quem nos ouviu e um privilégio poder conhecer um pouco mais sobre a logosofia. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição, né? E muito grato aí por permitir que nós estivéssemos aqui ocupando esse espaço, né? E esperamos que tenhamos atingido o objetivo de levar essa mensagem para o povo que ouve o seu programa. E parabéns também. É uma alegria muito grande poder participar desse programa, né? Que a gente está junto, apoiando e, vamos dizer assim, mas fazer parte desse momento realmente é grandioso. Exatamente. Nós somos, inclusive, gratos ao POFO, porque é uma empresa que tem 39 anos, quase 40 anos de história. Quem não conhece o POFO, meu amigo, bom rio-sulense não é, né? Não tem como. E é uma empresa que nos apoia ideias como essa e a gente fica muito feliz por ter vocês ao nosso lado, viu? Muito grato. E a quem nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Dizer que autoconhecimento é um caminho sem volta. E aqui hoje a gente apresentou mais um método, mais uma forma de você se autoconhecer
e melhorar, se desenvolver. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até.